Com o patrocínio de Frigol, KNR Sport Shoes, está começando mais um programa Liga o Eco. Roda a vinheta! E vamos para a escalação da 24ª rodada do Cartola FC, pessoal, com a seleção OECO. A rodada promete alguns jogos interessantes, né, e também algumas decisões a serem tomadas que podem serem cruciais no final da pontuação. Bom, antes de falar da escalação que vocês já estão vendo aí na tela, eu quero falar das decisões que eu tomei para escalar a seleção Eco. Óbvio que o jogo do Grêmio com o Vasco é um jogo muito bom, só que o Grêmio ele joga hoje, né, na Libertadores, então eu não sei se o Renato Gaúcho vai poupar os seus jogadores, então por isso que a ausência de jogadores do Grêmio na seleção Eco. Mas é uma boa se no decorrer do restante da semana, prestes ao mercado fechar, aí a gente já vai ter algumas notícias se o Renato Gaúcho vai poupar ou não, mas sem dúvida Jean-Pierre, PP e os dois zagueiros, David Braz e Pedro Jeromel, são uma boa para a rodada, mas eles não estão na seleção Eco por conta disso, ok? Estamos escalando na hora do almoço da quinta-feira, então por isso que eu não estou escalando nenhum jogador do Grêmio. Outro jogo importante, pessoal, é o jogo Santos e Palmeiras, é um jogo muito importante da rodada, tá? O Palmeiras ele vem com um desgaste físico, apesar de ter passeado contra o Delfim na Libertadores, então também não sei o que o Abel está pensando, né, na escalação do Palmeiras. Do mais, a gente vai escalar apenas o Marinho, né, por conta dos scouts que ele não precisa dos scouts decisivos para pontuar 5, 6 pontos. E 5, 6 pontos no Cartola já é uma pontuação razoável para a gente, certo? Do mais, nós temos também o jogo do Atlético Mineiro com o Internacional. O Inter é quarto colocado, mas não é o mesmo, tá? Não vence há muitos jogos, tá? E o Atlético Mineiro tem esse revezamento aí que o São Paulo faz no time, então fica um pouco difícil a gente escalar muitos jogadores do Atlético Mineiro, certo? Bom, e vamos assim para a 24ª rodada do Cartola FC, com o Tadeu no gol. Tadeu, o último jogo da rodada, é um clássico, certo? O Goiás não tá nada bem, pô, você vai colocar o Tadeu, né, no gol, mas eu vou colocar para quê? Defesa difícil. Com certeza, ou muito provavelmente, o Goiás vai tomar um gol. Só que eu acredito que o Tadeu ele possa fazer ao menos 2 defesas difíceis nesse jogo, certo? Nas laterais nós vamos com Guilherme Arana, por ser um atacante que desarma bastante. Vamos aproveitar essa má fase do Inter, que perdeu em casa para o Boca Juniors, está vindo bem mal, o time está com a autoestima bem baixa. Nem o Galhardo, né, que era um mito do Cartola, não está mais rendendo em campo e, consequentemente, no Cartola também não está rendendo. Então nós vamos com o Guilherme Arana na lateral e o Reinaldo por questão ofensiva também, tá? E que é o homem que bate os pênaltis. Tá, então, assim, se aproveitando desse jogo crucial, né, nós estamos indo em peso com o São Paulo nessa rodada. A zaga é formada por Bruno Alves e Lucas Claro. Pessoal, Bruno Alves é pensando no SG e o Lucas Claro ele vai fazer 3 pontos se o Fluminense tomar gol. Ele faz uns 3 pontinhos, acredito. A não ser que ele zique, tome cartão, seja expulso. Mas ele tem uma ótima presença ofensiva também, então a gente conta com que quem sabe até um golzinho do Lucas Claro, mas a gente conta com os desarmes mesmo sem SG, ok? No meio-campo nós vamos com Arrascaeta. O Flamengo acabou de ser eliminado da Libertadores, mas nós não podemos ignorar o fato do Botafogo estar péssimo no campeonato. Então a gente tem que, por mais que a fase do Flamengo não é boa, o elenco é bom e o time tem que se recuperar. Agora só tem o brasileiro e tem que ir para tentar ser campeão. Então a gente vai contar com o Arrascaeta no nosso meio-campo. O Igor Gomes é uma aposta, mas é uma aposta, assim, uma aposta muito boa no sentido de que o Sport ele cede muito desarmes para atacantes jogando fora de casa, bem como para meias. Então o Igor Gomes, apesar dele não ser um nome muito forte no Cartola, né, ele é uma boa porque ele vai fazer alguns desarmes nesse jogo e quem sabe ele não faça uma assistência ou até mesmo um gol. E o Giovanni Augusto, eu vou escalar o Giovanni Augusto, apesar da má fase do Coritiba. Por quê? Vou escalar o Giovanni Augusto porque o Bragantino é o time que mais cedeu desarmes a meias adversários jogando fora de casa.
foram um total de 31 desarmes. E o Giovanni Augusto, ele costuma fazer desarmes também. Ele é o homem da bola parada do Coritiba, né? Então, se o Coritiba quiser vencer, com certeza as jogadas vão passar pelos pés do Giovanni Augusto. Então, é muito bom a gente ter esse jogador desse confronto aí, certo? Pessoal, o ataque é formado por Marinho, né? Já falei a questão dos scouts, ele não precisa dos scouts decisivos para fazer 5, 6 pontinhos. Bruno Henrique, por quê? Também contando com essa má fase do Botafogo e também um scout, né? Interessante, uma estatística interessante, pessoal, é que o Botafogo cedeu 6 gols a atacantes adversários jogando em casa. Então eu acredito que não dá para deixar de ter um atacante do Flamengo. O Pedro talvez seja titular também nesse jogo, né? Aqui na quinta-feira, na hora do almoço, ele ainda não está como provável, mas consultando alguns setoristas do Flamengo, tem tudo, né, para o Pedro ir para o jogo. Se ele for para o jogo, ele é uma boa também no lugar do Pedro Henrique, certo? Do Bruno Henrique, desculpa, galera. Bom, e fechando o nosso ataque, o nosso capitão Brenner. Claro que o Luciano tá numa fase artilheira, né? Tá concluindo em gol em um toque. Então, assim, só que em casa o Brenner ele rende um pouco mais. E como o Sport, eu já falei para vocês, ele é o time que mais cedeu desarmes para atacantes, ele é o time também que mais cedeu finalizações para atacantes jogando fora de casa. O Sport, então, ele tem uma zaga que cede muitas finalizações, né? Então, o que acontece? Se você quiser ousar consciente, você pode dobrar o ataque do São Paulo. Eu não estou dobrando por quê? Porque o São Paulo joga hoje contra o Goiás, né? No jogo atrasado, aliás, pode assumir a liderança do campeonato se vencer hoje. Então, assim, por isso que eu não vou dobrar, tô indo um pouco cauteloso, tendo um ataque sem dobra, mas a dobra também é boa. A dobra no Flamengo é usada também, a dobra no São Paulo é uma ousadia consciente, né? Porque você vai estar espaldado pela boa fase do São Paulo, como também das estatísticas, certo? E o nosso técnico é o Fernando Diniz, certo? Pessoal, então vamos assim para a 24ª rodada, certo? Apostando bastante em contra times que estão em má fase, tá? Então, por exemplo, o Guilherme Arana, que vai jogar contra o Inter na má fase, você pode substituir ele pelo Isla, por exemplo, que vai jogar contra o Botafogo, que está numa má fase também, certo? Espero que possamos pontuar bem, uma escalação que vai fugir um pouco aí de outras, né, de outras escalações do que a maioria vai fazer, principalmente se o Grêmio for jogar com os titulares, mas acredito que tem um grande potencial de pontuação esse time da Seleção Eco da 24ª rodada. Beleza? Boa sorte a todos e vamos mitar! Valeu!